Olá, meus irmãos, estamos dando início ao nosso culto e esse é um momento muito diferente para mim e para você, porque diferente dos nossos encontros semanais, que a gente se encontra, se abraça, a gente está aqui na congregação. Hoje nós estamos vivendo a experiência de ter muitas congregações. Na verdade, nós não estamos reunidos no templo, mas nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso, a igreja continua, a igreja não para. Ainda que nesse momento, temporariamente, estejamos privados de termos o nosso encontro congregacional, mas mesmo assim, nós estamos juntos, ainda que através dessa transmissão, mas estamos juntos, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e eu quero convidar você para estarmos reunidos na presença do Senhor nesse tempo. E eu gostaria de começar com um texto da Palavra de Deus que nós usamos no domingo pela noite, na celebração da noite, de Isaías 33, verso de número 2, a Bíblia diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã, pois nossa salvação na hora do perigo. Há uma outra versão desse mesmo texto da Palavra de Deus que diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado. Sê Tu nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Esse tempo é certamente um tempo de angústia, esse é um tempo de perigo, e por isso mesmo nós estamos realizando o nosso culto hoje online. Por isso mesmo, para preservar a sua saúde e para atender às demandas desse momento na nossa sociedade, nós estamos vivendo esse novo formato, esse formato muito diferente daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, mas nós estamos certos de que também assim e através desse canal, Deus há de falar ao nosso coração, e esse há de ser também para todos nós um tempo abençoador. E eu gostaria de que nós preparássemos o nosso coração para o culto desta noite, refletindo sobre a importância da presença de Jesus. Nós estamos reunidos, ainda que em lugares diferentes, mas estamos reunidos na presença do Senhor Jesus, reunidos para adorar a Jesus. E eu quero que você prepare o seu coração para o culto desta noite com esta canção tão significativa que temos cantado tantas vezes na nossa igreja e que hoje nós vamos adorar ao Senhor através da vida e da instrumentalidade do pastor Ademar de Campos, e nós vamos juntos celebrar ao Senhor cantando Jesus em Tua presença, eu daqui, você daí. Não apenas assiste, cante e adore ao Senhor junto conosco, porque nós estamos na presença de Jesus e queremos adorar a Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Que bênção podermos desfrutar desta presença do Senhor em todo o tempo. Não importam as circunstâncias, não importam os problemas que temos que enfrentar, saber que Deus está conosco, que nós podemos desfrutar da sua presença em todo o tempo e em todos os lugares, é a nossa grande segurança. Por isso, queridos, neste momento, vamos aproveitar e vamos desfrutar da presença de Deus em oração. Quero convidar você para fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos agradecer a Ele porque nós podemos desfrutar da sua presença maravilhosa e podemos descansar o nosso coração em suas provisões. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, porque a presença do Senhor é real. Não importam as circunstâncias, não importam os problemas,
mesmo nesses momentos, ó Deus, em que nós não podemos estar reunidos como igreja no mesmo lugar, nós estamos reunidos como igreja em muitos lugares, em muitas casas, e nós queremos te agradecer pela bênção de podermos desfrutar da tua presença. E oramos, ó Deus, para que o Senhor continue sustentando a nossa vida e abençoando-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bênção, querido, que bênção podemos desfrutar da presença do Senhor e sabermos que nele nós somos vencedores. As tempestades podem vir, os problemas podem surgir, mas o Senhor está conosco e a presença do Senhor é que nos encoraja. Nós não precisamos temer. Por isso, vamos continuar adorando ao Senhor com a canção Nada Temerei. E nós cremos que nele, no poder do Senhor, nós vamos vencer esta crise, vamos vencer esse período e certos de que nele nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por isso não temas. Cante conosco, nada temerei. Então, queridos, no domingo pela manhã e à noite nós falamos muito sobre a questão do coronavírus. Nós estamos fazendo esse culto online exatamente por causa dessa questão. E a cada quarta-feira, quando nós nos reunimos na igreja, nós temos alguns motivos de oração pelos quais nós temos dedicado algum tempo juntos em dupla de oração. E nós temos orado ao Senhor pela vida uns dos outros. E eu gostaria de, neste momento, mais uma vez, pedir a você que ore ao Senhor pela nossa nação. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. Como era previsto, os casos estão se multiplicando a cada dia. A gente recebe notícias de mais pessoas infectadas. Por isso a necessidade de nós fazermos o nosso dever de casa. Se outros países tivessem feito o que nós estamos fazendo, possivelmente esta situação não estaria tão difícil em outros lugares. Mas nós estamos tendo a oportunidade de ser preventivos. Então, primeiro, não saia de casa, a não ser por necessidade emergencial. Se você puder ficar em casa, então fique em casa. Se você sair de casa, ao chegar, tome a providência diante de tocar em qualquer pessoa da sua casa, você se higienizar, se possível, tomar um banho, lavar bem as mãos, antes de você tocar em pessoas e em coisas da sua casa. São providências que precisam ser tomadas para que a gente não leve o contágio para dentro do nosso ambiente familiar. Há muitas pessoas já infectadas à nossa volta e a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento. Então, a primeira questão é: fique em casa. Segundo, aproveite esse momento e invista na sua alimentação, porque isso vai ajudar você a criar recursos imunológicos para que o seu corpo possa reagir no caso de ser infectado por uma gripe ou mesmo pelo coronavírus. Então, invista numa boa alimentação para que esse momento você possa estar reforçado no seu sistema imunológico. Uma terceira coisa muito importante é que você deve aproveitar esse momento para comunhão familiar. Aproveite esse momento, a gente não tem tempo por causa do corre-corre da vida, trabalho, faculdade, tanta coisa. Então aproveite esse tempo, invista na devoção, invista na oração. E quando você orar, e esse é o motivo de oração principal do culto desta noite, ore a Deus por essa questão específica. Ore a Deus pelo sistema de saúde, para que o sistema possa se reinventar nesse momento de tanta demanda. Ore a Deus pelas nossas autoridades, que eles precisam tomar medidas, e as medidas sempre têm consequências, e consequências diretas na vida da gente,
consequências inclusive econômicas, que acabam afetando a vida de todos nós. Então, ore a Deus pelas autoridades, ore a Deus pela igreja. Algumas pessoas dizem, porque a igreja fechou. Não, e quando alguém falar, a igreja fechou, reage, dizendo, não foi a igreja que fechou. A igreja não fecha, porque a igreja são as pessoas. Eu e você somos a igreja. Então a igreja não fecha, a igreja continua, a igreja está viva, a igreja continua evangelizando, a igreja continua adorando ao Senhor, a igreja continua sendo edificada. Então a igreja não fecha, não é? Todas as manhãs nós estamos gravando um pequeno programa chamado Café com Fé. E nós estamos compartilhando desse momento de confiança em Deus, de encorajamento. Então, compartilhe do Café com Fé com as pessoas. Vamos multiplicar as boas notícias da confiança em Deus. E através disso, a igreja está viva, a igreja está evangelizando, a igreja está sendo sustentada pela graça de Jesus. E nós não podemos voltar atrás. Uma outra coisa muito importante. A igreja, ela é fiel em todo o tempo. Eu e você somos fiéis a Deus, seja reunidos na grande congregação, ou seja nesse momento quando nós não podemos estar juntos. Então, o crente não deixa de ser dizimista e não deixa de ser ofertante porque não está no templo. Nós temos outros mecanismos para que o dinheiro possa chegar à conta da igreja. Então, vai aparecer aqui no vídeo o número da conta do Banco Itaú, vai aparecer aqui no vídeo o número da conta do Banco Santander, que são os bancos que a nossa igreja tem conta corrente, e eu quero te encorajar a fazer transferência bancária, enviar para o zap da igreja 2606-3323 o comprovante do seu depósito. Se for transferência bancária, a própria transferência já traz os seus dados. Agora, se for depósito bancário, então a gente precisa que você envie para o zap da igreja o comprovante do seu depósito, para que isso possa ser registrado, né, no movimento financeiro da igreja. E nós cremos que a igreja não vai parar, a igreja continua fiel a Deus, o crente é fiel a Deus independente das circunstâncias. Então eu tenho certeza que você vai depositar os seus dízimos com alegria, você vai trazer suas ofertas e depositar as suas ofertas com alegria, porque nós continuamos servindo a Deus. Como nós estamos no período de campanha de missões mundiais e nós não vamos ter culto nesses 2 próximos domingos, como diretoria, nós decidimos postergar o encerramento da campanha de missões mundiais para o último domingo de abril. Seria no último domingo de março, mas como a gente não vai ter celebração nesses 2 próximos domingos, então nós resolvemos postergar o encerramento da campanha para o último domingo de abril, para que a gente não venha trazer nenhum prejuízo para o sustento da obra missionária. E eu tenho certeza que todos os irmãos estão desejosos de trazerem as suas ofertas para o sustento da obra missionária, e nós cremos que Deus é o provedor da nossa vida, Ele é o provedor do sustento da igreja e não vai nos faltar. Ele tem sido fiel para conosco e Ele tem usado a sua vida, Ele tem usado a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus e com a igreja, para que durante todos os momentos e todas as crises a gente pudesse atravessar certos de que Ele está sempre conosco. Então, faça o seu depósito bancário, use, seja no Banco Itaú, na conta que está aparecendo aqui no vídeo, seja no Banco Santander, também nos números da conta que estão aparecendo aqui no vídeo. Você pode escolher em qual banco você quer fazer a sua transação financeira, mas seja fiel ao Senhor, e nós cremos que através da sua fidelidade não irão faltar os recursos para o sustento da Igreja de Jesus nesse momento, porque Deus é grande. E a música que nós vamos cantar e vamos adorar ao Senhor fala da grandeza de Deus.
Ele é grande em todo o tempo. A Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. Então, enquanto nós vamos cantar esta canção, enquanto você vai ouvir a canção que tem como título Quão Grande é o Meu Deus, você vai poder dedicar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas com fidelidade e alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Poder descansar a nossa vida nas mãos do Senhor é um grande privilégio. Nós sabemos que no meio das mais diferentes tempestades, Ele está conosco, Ele sustenta a nossa vida, Ele segura em nossas mãos. Então, eu quero convidá-lo a esse momento de reflexão, a esse momento de descansar o seu coração na provisão do Senhor. Prepare o seu coração com esta canção para ouvir a mensagem de Deus para a sua vida. Descanse o seu coração nas provisões do Senhor. Vença a tempestade confiando em Jesus. Nós estamos passando por um período de angústia, por um período de tempestade, e a palavra desta noite para o seu coração é uma palavra de encorajamento, para que você vença as tempestades deste momento, confiando em Jesus. Às vezes nós olhamos para as vitórias que os discípulos experimentaram durante o ministério de Jesus, mas a gente só olha para aquele momento da vitória. E se a gente parar um pouquinho, a gente vai lembrar que antes de chegar aquele momento da vitória, eles passaram por lutas, atravessaram circunstâncias difíceis, mas eles permaneceram confiando em Jesus. O texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você nesta noite está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, nos versos de 22 ao verso de número 33. A palavra de Deus diz assim: Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte, e ao anoitecer, Jesus estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse ele: Vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esta história é uma história muito conhecida do Evangelho e é possível que você já tenha ouvido muitas vezes mensagens em torno desse texto da palavra de Deus. Dizer que nós estamos enfrentando um período de tempestade por conta do coronavírus, talvez seja repetir alguma coisa que você já tenha ouvido muitas vezes no decorrer do dia de hoje. Mas eu quero pensar em tempestades. Esta situação, ela nos remete a esse momento que os discípulos viveram no encontro com Jesus.
As tempestades, elas provocam algumas reações em nós. As tempestades nos assustam, as tempestades nos amedrontam e às vezes até nos intimidam. Essas são reações naturais para quem enfrenta qualquer tipo de tempestade. É possível que você já tenha vivido muitas experiências de tempestades e essa seja mais uma das muitas que você já tem vivido. Mas é possível que em nenhum outro momento você tenha tido a necessidade de ficar recluso em sua casa para atender a uma demanda. E na minha vida essa é a primeira vez que eu estou vivendo uma situação como esta. Mas nesse momento, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. É importante lembrar que as tempestades, elas são inevitáveis. As tempestades da vida, elas acontecem independente da gente querer ou não. Independente da gente estar preparado para ela ou não, as tempestades, elas são inevitáveis. E ela chega sobre todas as pessoas, grandes e pequenos, negros e brancos, jovens e idosos, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Todos nós passamos pela experiência da tempestade. Tem um autor chamado William Shedd, que ele escreveu algo muito interessante. Ele diz o seguinte: um navio no porto é seguro, mas não é para isso que os navios foram feitos. Eu vou repetir. Um navio no porto é seguro, mas não foi para isso que os navios foram feitos. Neste momento, nós estamos vivendo a necessidade de renovar as nossas forças para que possamos voltar às nossas atividades, porque as tempestades, elas estão aí e nós vamos vencê-las em nome de Jesus. A segunda coisa importante que nós aprendemos sobre as tempestades é que as tempestades, elas são imprevisíveis. Além de inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, às vezes de maneira inesperada. Elas não mandam um aviso prévio. Chegam repentinamente, agitando a nossa vida e desafiando-nos. E às vezes, desafiando-nos violentamente. Em terceiro lugar, as tempestades são também, muitas das vezes, inadministráveis. Os discípulos conheciam o Mar da Galileia como poucos. Alguns deles eram pescadores e haviam nascido e crescido ao redor daquele lago. Era dali que eles tiravam o sustento diário. Era dali que eles viviam e trabalhavam. O que era tão familiar para eles, de repente se torna uma grande ameaça. A tempestade chegou. Eles tentaram escapar do perigo, mas os seus esforços foram insuficientes para resolver aquela questão. A tempestade assolava impiedosamente, eles perderam o controle da situação. Muitas vezes, temos a sensação de que os problemas que nos afligem são como aquela tempestade. A situação se agrava, perdemos o controle e tantas vezes o barco da nossa vida fica à deriva. Mas em quarto lugar, e não menos importante, as tempestades da vida são pedagógicas.
mesmo quando a tempestade foge ao nosso controle, ela continua sob o controle de Deus. Aquele que está conosco tem autoridade sobre o vento e o mar. As tempestades da nossa vida não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar. E este momento é um momento de aprendizado. Este é um momento pedagógico que todos nós estamos passando juntos. As tempestades são instrumentos pedagógicos para fortalecer a nossa fé. Tem um autor chamado William Barker que diz que o Mar da Galileia era famoso por suas tempestades. É um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, cercado de montanhas por 3 lados, que tem até 300 metros de altura. Os ventos gelados descem do Monte Hermon, que é coberto de neve durante todo o ano, e algumas vezes esses ventos descem com muita fúria e sopram com muita violência, encurralado pelos montes, caindo sobre o lago, fazendo com que as ondas vão se tornando cada vez mais pesadas e bravias. No texto da palavra de Deus que nós lemos, nós temos a narrativa de um momento posterior à multiplicação dos pães e peixes. Diz a palavra de Deus que foi Jesus quem disse para que os discípulos entrassem no barco e entrassem no mar. A Bíblia usa a expressão compelir. A palavra compelir quer dizer deslocar a força, empurrar, impelir. Há uma versão que diz: Jesus obrigou os seus discípulos a atravessarem para o outro lado. Eles não foram simplesmente por livre e espontânea vontade, mas receberam uma ordem direta de Jesus e eles obedeceram à voz do Mestre. A questão é que, para que os discípulos fossem para onde Jesus queria que eles fossem, era necessário que pela primeira vez Jesus falasse de forma dura com eles. Mas o que nos chama a atenção é que no meio daquela obediência à voz de Jesus, os discípulos enfrentaram a tempestade. Algumas lições importantes que nós aprendemos com isso. Preste atenção. Uma vida de obediência não nos imuniza das dificuldades. Diz o texto no verso 22, logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Às vezes a gente tem a tendência de achar que quem obedece a Jesus está livre das tempestades. Mas esta não é uma verdade. A vida é feita de lutas e dificuldades. Não existe vida com Deus sem lutas. Aliás, foi o próprio Jesus que deixou isso bem claro para os seus discípulos, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez, neste momento, você esteja se perguntando: mas por que todos nós estamos passando por essa tempestade, se eu sou fiel a Deus? Por que todos nós estamos passando por essa mesma situação, se eu faço minha devocional? Por que estamos todos nós passando por essa mesma situação, se eu tenho sido correto nos meus negócios?
Por que estou passando por toda esta situação se eu tenho procurado viver uma vida de santidade? Por que estou passando por toda esta situação se eu tenho sido fiel na entrega dos meus dízimos e ofertas? Não é justo? Os discípulos, eles estavam obedecendo a Jesus. E presta atenção, obediência não significa imunidade. O fato de obedecer a Jesus nos faz alegres e felizes. Obedecer a Jesus nos torna crentes que demonstram, através dos seus atos de obediência, que de fato servimos a Deus, que não estamos aqui por interesses, mas longe de achar que isso significa imunidade contra os problemas e dificuldades da vida. A palavra de Deus diz que quando o sol brilha, ele brilha sobre maus e bons. Quando a chuva cai, ela cai sobre maus e bons, indistintamente. Nós não podemos achar que obediência significa imunidade a tempestades. As tempestades, elas estão aí. E nesse momento, todos nós estamos atravessando juntos essa tempestade. Mas confiamos em Jesus e é Ele quem vai nos dar a garantia de vencer. Podemos imaginar pelo menos 3 motivos que levaram Jesus a agir daquela maneira, permitindo que os discípulos vivessem a experiência com aquela grande tempestade. Primeiro, Jesus queria livrá-los da tentação da multidão. No Evangelho de João, nós encontramos a multidão querendo colocá-lo como rei. Por isso, a pressa de Jesus em despedir logo a multidão e manda os discípulos embora rapidamente. Se os discípulos não tivessem partido, certamente eles de alguma maneira seriam infectados com os planos daquela multidão, porque eles ainda não tinham a consciência plena dos planos de Deus e aquilo que Deus queria realizar na vida dos seus discípulos naquela situação. Jesus tira os discípulos de serem afetados pela multidão e às vezes nós precisamos sair do meio da multidão para que ela não nos influencie. Naquele momento, Jesus percebe que os discípulos corriam o risco de serem influenciados pela opinião da multidão. Em segundo lugar, o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da terra, ainda que esse lugar seja no meio da tempestade. É verdade. O lugar mais seguro da terra é estarmos no centro da vontade de Deus. Nós não podemos abrir mão, mas de maneira nenhuma, de vivermos segundo a vontade do Senhor em todo o tempo. Os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus do que lá na terra, no meio daquela multidão fora da vontade de Deus. A bonança nem sempre é a bênção que precisamos. Às vezes, ela pode tornar-se um perigo. E em determinadas situações, a bonança pode ser o motivo da nossa queda. Quando a bonança fere a vontade de Deus na nossa vida. Lembre-se, Davi estava na bonança do seu palácio, enquanto os seus soldados estavam na tempestade da guerra. E foi neste ambiente de bonança que Davi caiu, porque ele estava fora do lugar que ele deveria estar. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da terra, ainda que seja no meio da tempestade. Em terceiro lugar, os discípulos aprenderam muito mais através da manifestação do Senhor na tempestade
do que se ela não tivesse ocorrido. É interessante que os discípulos já haviam enfrentado uma tempestade com o Senhor dentro do barco. Agora eles estavam enfrentando uma outra tempestade, só que Jesus estava fora do barco. Sabe o que a gente aprende com isso? O cristianismo é um aprendizado constante, é um aprendizado diário. É a fé em prática todos os dias. João, quando narra esse mesmo episódio, diz que Jesus ainda não viera ter com eles. Capítulo 6, verso de número 17. Ainda é uma palavra que gera esperança. Não é o fim de tudo. Jesus está a caminho. Ele ainda não chegou, mas vai logo chegar. A vinda dele é certa. A provisão dele não falha. O cuidado dele é verdadeiro. A palavra dele se cumpre. Por isso, mesmo que estejamos passando por um momento de tempestade, nós podemos confiar, porque aquilo que está escrito na palavra de Deus há de se cumprir. Podemos descansar o nosso coração no Senhor, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Jesus ainda não havia ido estar com os discípulos, mas Ele iria. E para estar com os discípulos, Ele anda sobre as águas, Ele anda sobre as tempestades, Ele ministra naquele momento especial. Mas há uma outra lição importante que nós precisamos aprender. Lutar contra a tempestade produz cansaço. Nesses dias, em meio ao coronavírus, a gente tem visto muitos vídeos e algumas brincadeiras, inclusive, né, de algumas pessoas na primeira semana do coronavírus fazendo festa dentro de casa. Oh, que maravilha, tal. Depois de 2 semanas do coronavírus, as pessoas já estão assim, poxa vida. Depois de 1 mês, todo mundo dentro de casa já estão pegando no pescoço um dos outros, né? Porque o estresse começa a tomar conta. Não existe tempestade sem luta. E não existe luta sem cansaço. Quem luta corre o risco de perder suas forças, de cansar-se. É natural, querido. Não existe super-homem aqui, não. Nós somos gente e nós podemos vivenciar experiência de cansaço também. Então prepare seu coração. É possível que na medida em que esse problema vá se avançando, é possível que a gente fique cansado. É muito natural nessa história. A Bíblia diz que somente na 4ª vigília da noite é que Jesus foi socorrê-los. Imagina, naqueles dias, a noite era dividida em 4 vigílias, de 3 horas cada uma. A partir das 6 horas da tarde, se começava a contar as vigílias da noite. A cada 3 horas, uma vigília da noite. Isso significa que os discípulos estavam remando e lutando naquela tempestade das 6 horas da tarde até em torno das 3 horas da manhã. Você já viveu uma experiência assim, de lutar contra uma tempestade durante tanto tempo? Imagino que os discípulos já estavam esgotados, exaustos, possivelmente já perdendo as forças. Do ponto de vista humano, a gente diz assim, poxa, como Jesus demorou. Os discípulos lutaram
contra aquela tempestade durante 9 horas. 9 horas remando. 9 horas de uma luta intensa. Por que será que Jesus demorou tanto? Nós precisamos lembrar que Jesus estava no alto do monte, orando e velando pelos seus discípulos. Mesmo chegando na 4ª vigília da noite, em nenhum momento Jesus os perdeu de vista. Jesus estava lá, cuidando, protegendo. Não fosse isso, certamente que o barco teria afundado logo no início daquela tempestade. Porém, Jesus precisava deixá-los lutando até que entendesse que não poderiam vencer sozinhos. Talvez esta seja uma lição difícil de ser entendida, porque a gente acha que as coisas devem acontecer no nosso tempo. E quando nós estamos num processo de luta e as lutas começam a ficar mais difíceis e a luta se torna mais renhida, a gente se pergunta: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Possivelmente isso também tenha passado no coração dos discípulos, mas eles permaneceram lutando porque eles estavam obedecendo a voz de Jesus, a ordem de Jesus. Lá na praia, os discípulos de Cristo achavam que eram sábios e poderosos. Achavam que poderiam entronizar Jesus e não concordaram com o Mestre quando Jesus os mandou embora. Mas o Senhor queria ensiná-los que eles não poderiam fazer absolutamente nada sozinhos. Esta é uma lição que nós precisamos aprender. Às vezes, Jesus nos deixa lutando em nossas tempestades, até que compreendamos que não podemos vencer sozinhos. Depois de uma noite inteira de lutas, finalmente, suas forças estavam acabando. A demora de Jesus fez com que eles percebessem o quanto necessitavam da sua presença. Quando eles perceberam que não podiam vencer sozinhos, então Jesus veio a eles. Quão bom seria se nós nos rendêssemos logo no início de nossas lutas, antes que o cansaço batesse, antes que as forças se esgotassem, e a gente pudesse logo recorrer a Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, assim como fizeram os discípulos naquele momento de tanta luta. Por último, Jesus enfrenta a tempestade para nos socorrer. Talvez esta seja uma grande lição. Diz o texto que Jesus foi encontrá-los andando sobre o mar. A tempestade ainda estava muito intensa, mas Jesus anda sobre a tempestade. Jesus enfrenta a tempestade. Jesus vai ao encontro dos discípulos. Jesus não os deixa à deriva. Tem de bom ânimo. Não temais. Estas foram as palavras de Jesus enquanto a tempestade ainda estava acontecendo. Lógico que depois de vencer a tempestade, eles estavam animados, fortalecidos, a fé renovada, mas as palavras de Jesus aconteceram antes mesmo da tempestade ser debelada. E ainda, enquanto a tempestade estava toda presente, Jesus disse para eles: tende bom ânimo, não temais. Não desanime, querida. Não desanime. Mantenha o seu ânimo. Eu sei que esse processo todo que nós estamos vivendo juntos como sociedade
provoca desânimo no coração de uns e outros. Mas a palavra de Jesus para nós é: tende bom ânimo. A tempestade, ela existe. Jesus não ignorou a realidade da tempestade. Jesus não ignorou o perigo que os discípulos estavam atravessando. Mas Jesus trouxe encorajamento. E nesse momento, a nossa palavra para você também é de encorajamento. Não desanime. Não desanime na sua fé. Não desanime na sua confiança em Deus. Não desanime na sua prática da oração. Não desanime na sua prática da leitura da palavra de Deus. Não desanime. Se você não pode estar aqui na igreja nesses dias por conta da necessidade de estarmos cada um em nossas casas, mas não desanime de ser igreja. Talvez agora a gente possa fazer uso desse celular que você tem aí nas suas mãos de uma forma muito mais interessante. Ligue para os idosos da igreja. A cada dia, escolha alguns idosos da igreja e ligue levando uma palavra de encorajamento e dizendo para eles: irmão, não desanime. Irmã, fique firme. Deus está conosco. O Senhor vem a nosso socorro. Ele não nos deixa sozinhos nessa batalha. Nós estamos lutando, nós estamos enfrentando essa luta, mas o Senhor está conosco. A tempestade está aqui, mas o Senhor está presente. Não desanime, tende bom ânimo. Não temais. É a presença de Jesus que muda aquela história. É a palavra poderosa de Jesus que muda aquele cenário. E nós estamos certos de que neste momento da história, o que há de sustentar a nossa vida é a palavra poderosa do Senhor. E Ele diz para nós: tende bom ânimo. Não temas. Não temas. Estas mesmas ordens são dadas a nós nesta noite. Mesmo no meio das aflições, das angústias que precisamos ter por conta de toda esta situação que nos envolve, o segredo estava numa expressão de Jesus. Quando os discípulos gritaram de medo, Jesus diz: sou eu. Sou eu. É a presença de Cristo que garante paz no meio da tempestade. Eu vou repetir. É a presença de Cristo que garante paz no meio da tempestade. Jesus não ficou distante, alheio. Os discípulos estavam vivendo um momento difícil, que eles precisavam da ajuda de Jesus, e Jesus foi ao encontro deles. E certamente Ele virá a nosso encontro também. Por isso, querido, descanse no Senhor. Esse momento é momento de descansar o nosso coração em Deus. Esse momento é momento de renovar a nossa fé. Lógico que é momento de tomarmos os cuidados com a nossa saúde. Precisamos precaver-nos, é verdade. Precisamos nos alimentar bem, precisamos evitar aglomerações, tudo isso é verdade. Mas o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando Jesus chegou próximo dos discípulos, Jesus disse: sou eu. A presença de Jesus chegou. E mesmo no meio da tempestade, a presença de Jesus traz paz e segurança. Por isso, tem de bom ânimo. Não temais. Se esse momento
É um momento de tempestade que nós estamos atravessando. Jesus está presente. Porque a promessa de Jesus é estar conosco todos os dias. Nos dias maravilhosos e nos dias da tempestade. A presença dele nos encoraja. A presença dele nos fortalece. A presença de Jesus acalma a nossa alma. Então, irmãos, esse culto foi um culto muito diferente daquilo que nós fazemos habitualmente, mas é uma forma de nós podermos estar perto de você nesse período de isolamento, quando as famílias precisam estar em casa e a gente não pode fazer o culto aqui no nosso templo. Nós estamos fazendo culto e estamos cultuando a Deus junto com os irmãos através desse novo formato, né? Mas certamente esse tempo é um tempo de fortalecimento e encorajamento para o coração de todos nós. Então eu queria agradecer a você que participou conosco do culto e lembrar que no próximo domingo nós estaremos cultuando ao Senhor no mesmo horário do culto normal, às 9h57, domingo pela manhã, e às 18h57 no culto da noite. Então eu vou pedir a você para nos ajudar a divulgar os nossos cultos para os seus familiares, mandando o link para que as pessoas possam acessar o nosso culto, mandando para os seus amigos de trabalho. Vamos aproveitar esse momento para fazer desse formato do nosso culto um instrumento de evangelização. Então, envie para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, o link para participar do culto conosco, o culto virtual. Todos os dias nós estamos fazendo o Café com Fé. Todos os dias pela manhã estamos enviando para Facebook, Instagram, lista do WhatsApp. Se você puder, divulgue o Café com Fé para outras pessoas. E nós precisamos aproveitar esse momento para trazer notícias boas, no meio de tantas notícias ruins, de enfermidade, de morte, de desesperança. Vamos ser canais, instrumentos do Senhor para trazer notícias das boas novas em Cristo Jesus. Vamos trazer as pessoas para uma caminhada de fé junto conosco. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e mantenha-se antenado em nossas redes sociais para que a gente possa continuar tratando desses assuntos tão importantes e permitindo que Deus renove a nossa fé. Que Deus a todos abençoe.